A ciência para ficar rico, capítulo 8. Pensando de maneira correta e adequada. Voltando ao capítulo 6 e ouvindo outra vez a história do homem que deu forma à imagem mental de sua casa, você terá uma ideia correta da etapa inicial para começar a enriquecer. Você deve dar forma a uma imagem mental, específica e definitiva do que você deseja. Você não pode transmitir uma ideia a menos que você próprio a tenha. Você deve ter antes que você possa dar. E muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância amorfa, porque têm somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não é suficiente você ter um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é o bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas e lugares, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Ao emitir uma mensagem a um amigo, você não emite simplesmente as letras do alfabeto em sua ordem e o deixa montar a mensagem para si. Nem escolhe palavras aleatórias no dicionário. Você emite uma sentença coerente, uma que tenha algum significado. Quando você tentar imprimir o seu desejo na substância pensante, lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que deseja e ser específico e definitivo. Emitindo pensamentos disformes e desejos vagos, pode acontecer de você nunca ficar rico. Insista sobre seus desejos, como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental e clara e específica de como você a deseja quando a tiver. Emitindo pensamento disformes e desejos vagos, pode acontecer de você nunca ficar rico. Insista sobre seus desejos, como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você deseja quando a tiver. Mantenha essa imagem mental clara constantemente em sua mente. Como o marinheiro tem em mente o porto para o qual o navio se dirige, você deve manter-se voltado para o seu objetivo todo o tempo. Você não deve mais perder isso de vista, assim como o timoneiro que não perde a bússola de vista. Não é necessário fazer exercícios de concentração, tirar horas especiais para reafirmar o pedido, nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas mirabolantes de qualquer tipo. Algumas dessas coisas são bastante úteis, mas tudo o que você precisa é saber o que você deseja e desejar tanto a ponto que permaneça em seus pensamentos. Use o seu tempo de lazer para completar sua imagem tanto quanto puder. Ninguém precisa de exercícios de concentração para ter em mente uma coisa que deseja realmente. São as coisas com que você não se importa realmente que requerem esforço para manter sua atenção nelas. E a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados para este objetivo. Como o polo magnético prende a agulha da bússola, será de pouco valor para você colocar em prática as instruções dadas nesse audiolivro. Os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o marasmo, para fazê-los funcionar. Quanto mais específica e definitiva for sua imagem, mostrando todos os seus belos detalhes, mais você reitera seu desejo e mais forte ele será. E quanto mais forte seu desejo, mais fácil será manter sua mente na imagem que você quer. Entretanto, algo mais é necessário do que meramente visualizar a imagem claramente. Pois se isto fosse tudo a fazer, você seria somente um sonhador e teria quase nenhum poder de realização. Atrás de sua visão deve estar o propósito de realizá-la, de trazê-la para a expressão tangível. E atrás deste propósito deve haver uma invencível e inabalável fé, de que a coisa já é sua, já está na sua mão e é só apossar-se dela. Viva na nova casa mentalmente até que tome forma em torno de você no plano físico. Aprecie no mundo mental todas as coisas que você deseja. Tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis, conforme falou Jesus.
Veja as coisas que você deseja como se realmente estivessem à sua volta a toda hora. Veja-se como possuindo e usando-as. Use-as em sua imaginação, assim como você as usa quando forem formas tangíveis. Insista na imagem mental até que esteja clara e distinta, e tome então a atitude mental de posse de tudo nesta imagem. Tome posse dela mentalmente, na plena fé que é realmente sua. Prenda-se a essa posse mental. Não vacile por um instante sequer na fé que é real. E lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão agradecido por suas posses agora, como será quando elas tomarem forma. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que ainda estão na imaginação, possui realmente fé, ficará rica, causará a criação de tudo o que deseja. Não é preciso pedir o que se deseja repetidamente, nem falar a Deus sobre isso a cada dia. Sua tarefa é formular inteligentemente seu desejo para as coisas que farão sua vida melhor e organizar esse desejo em uma totalidade coerente. E então imprimir esse desejo, finalizando sua substância amorfa, que tem o poder e a vontade para trazer o que você quer. Você não faz essa impressão repetindo as palavras. Você a fará atendendo-se à visão com o inabalável propósito de alcançá-la e com a fé constante de que você a alcançará. A resposta ao pedido não vem de acordo com sua fé enquanto você fala, mas de acordo com sua fé enquanto você trabalha. Você não pode impressionar a mente de Deus tirando um determinado dia para dizer-lhe o que você deseja, e então se esquecendo dele durante o resto da semana. Você não pode transmitir nada tendo horas especiais de entrar no seu quarto e rogar por isso, porque isso distrairá você do objetivo até que chegue a hora da oração outra vez. Orar é bom e tem seus efeitos, especialmente sobre você mesmo, por esclarecer sua visão e reforçar sua fé. Mas não são os pedidos verbalizados que trazem o que você deseja. Para enriquecer, você não precisa de uma doce hora de orações, e sim de orar continuamente. E por orar, eu quero dizer, manter firmemente a sua imagem visualizada com o objetivo de causar sua criação na forma concreta, e a fé que você está fazendo isso. Crê e receberá, disse Jesus. Uma vez que você formou claramente a sua imagem mental, a matéria inteira torna-se receptiva para acolhê-la. Quando você lhe der forma, é bom fazer uma oração dirigida ao Supremo, em gratidão. Então, a partir desse momento, você deve mentalmente receber o que você deseja. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija um automóvel, faça sua jornada e confiantemente planeje-se para viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real. Imagine o ambiente e a condição financeira exatamente como você os deseja. E viva todo o tempo nesse ambiente imaginário até que essas condições financeiras se façam na forma física. Perceba, entretanto, que você não o faz como um mero sonhador ou construtor de castelos de areia. Prenda-se à fé de que o imaginário está sendo realizado e ao seu propósito para realizá-lo. Lembre-se que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido este fato, está na hora de você aprender o uso apropriado da força de vontade. Capítulo 9. Como usar a força de vontade. Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não precisa aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso de maneira nenhuma. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental, assim como é coagi-las pelo poder físico também. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas e escravas. E induzi-las por meios mentais
É exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo. Tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o próprio bem dela. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa de forma alguma. Não há mínima necessidade de fazer isso. Com certeza, toda tentativa de usar sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de compeli-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bobo e inútil. Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas, assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil, ou para acomodar forças rebeldes e inflexíveis. A substância é amigável a você, e está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer. Usá-la para manter-se no curso certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma maneira correta e adequada. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos ou sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou sobre pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você deseja e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de maneira correta e adequada. Quanto mais constantes e contínuos forem seu propósito e fé, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pela substância sem forma e a preenche por grandes distâncias por todo o universo. Quando esta impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você deseja. Toda a força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você. Da mesma maneira que a fé e propósito devem começar um movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falharem. Cada hora ou momento que você perde atendendo-se às dúvidas e medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e tão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos, como sua opinião será formada, em grande parte por coisas que você observa e pensa. É importante que você vigie com cuidado onde vai colocar sua atenção. E aqui a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas deve prestar atenção. Você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza.
A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e necessidade. Não fale sobre a pobreza, não investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada com isso. O que diz respeito a você é a cura. Procure não perder seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar. Eu não digo que você deva ser desumano e cruel e se recuse a ouvir o grito da miséria. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Coloque a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Fique rico. Esta é a maneira de você poder ajudar os pobres. E você não pode ater-se à imagem mental que o tornará rico se você enche sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas. Não leia livros ou revistas que dão especial atenção à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo essas coisas, e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente, mas sim ter os retratos da riqueza, abundância e possibilidade nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem-intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se propõem com a fé ficar ricos. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. A caridade somente dá a eles o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá a eles o entretenimento para fazê-los esquecer disso por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes como podem se tornar ricos. Prove ficando rico você mesmo. O único modo da pobreza ser banida para sempre do nosso planeta será tendo um grande e constante crescimento do número de pessoas praticando os ensinamentos desse livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Toda pessoa que enriquece pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros, mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer o mesmo. Você não está sendo duro de coração ou tendo má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza. Ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar e falar sobre ela ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito na imagem do que você deseja e está criando. Capítulo 10. Favorecendo o uso da força de vontade. Você não consegue reter uma visão livre e verdadeira da riqueza se você estiver constantemente voltado a sua atenção para as imagens opostas, sejam externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros do passado, se você os tiver. Nem pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida. Fazer algumas dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre atualmente. E isso certamente bloqueará o movimento das coisas boas em sua direção. Põe a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você. Você aceitou como sendo correta uma determinada teoria do universo e está colocando toda a sua esperança de felicidade no fato dela estar correta. O que você ganhará dando ouvidos às teorias opostas? Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim. E não leia os livros dos filósofos sensacionalistas e pessimistas que divulgam que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo. Está indo para Deus.
está se tornando maravilhoso. É verdade, pode existir muitas coisas e circunstâncias que são desagradáveis, mas para que observá-las se estão passando e quando o estudo delas tende somente a retardar sua passagem e as mantém conosco? Por que ficar dando tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário, quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário, fazendo sua parte nele? Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países, regiões ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades atendo-se a elas. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo. Tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo. E tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico você mesmo, pelo método criativo e não pelo competitivo. Dê sua total atenção à riqueza. Não pense na pobreza. Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados. Então, os outros se sentirão inspirados e começarão a procurar pelo caminho da saída. Quando eu digo que você deve usar totalmente seu tempo e sua mente para pensar na riqueza, não quer dizer que você deva ser mesquinho ou sórdido. Tornar-se realmente rico é algo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. No plano competitivo, o esforço para ficar rico é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros. Mas quando nós aderimos à mente criativa, tudo muda. Tudo que é possível pela forma grandiosa do auxílio e do esforço divino passa pelo caminho da riqueza. Porque tudo isso se torna possível pelo uso das substâncias amorfas. Você pode não estar visando nada assim, tão grandioso ou nobre. Repito, a não ser ficar rico. E você deve manter sua atenção neste retrato imaginário da riqueza, excluir tudo que tende a confundir ou obscurecer esta visão. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para elas, mas a melhor notícia é que podem ser ensinadas, mostrando-lhes o caminho da afluência através de você e de suas próprias ações. Outras pessoas são pobres porque, mesmo sentindo que há um caminho, têm tanta indolência intelectual que não fazem o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele. Para estas, o melhor que você tem a fazer é despertar seu desejo, mostrando a felicidade que se tem sendo rico. E há ainda as pessoas que estão pobres porque, quando tiveram alguma noção da ciência, afogaram-se e perderam-se na confusão das teorias, e não souberam que caminho seguir. Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Para estas, outra vez, o melhor a fazer é mostrar o caminho certo, através de você e de suas próprias ações. Um exemplo prático vale mais que 1000 teorias. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de você. Você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico. Contudo, você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. E tem mais. Afirmamos que este audiolivro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico. E que, se isso for verdade, você não precisa mais tomar conhecimento de nenhum outro livro sobre o assunto. Isto pode soar estreito e egoísta, mas considere, não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nenhum outro método é possível. Pode haver somente uma distância mais curta entre os dois pontos. Só existe uma forma de pensar cientificamente, e é aquela que nos leva a pensar na trajetória mais reta e simples até o nosso objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que este explicado aqui. Já foi retirado tudo o que é dispensável. Quando você o usar, coloque todos os outros de lado.
Ponha-os para fora de sua mente completamente. Escute este audiolivro todos os dias. Mantenha-o com você. Guarde-o na memória. E não pense sobre outros sistemas e teorias, ou você começará a ter dúvidas. Mantenha-o com você. Guarde-o na memória. E não pense sobre outros sistemas e teorias, ou você começará a ter dúvidas e incertezas que confundirão seu pensamento e então você começará a falhar. Depois que você fizer tudo certo e ficar rico, você pode estudar outros sistemas o quanto quiser. E leia ou escute somente os comentários mais otimistas das notícias, aqueles em harmonia com a sua imagem. Também não se distraia com teosofia, ou espiritualismo, ou estudos correlatos. Pode ser que os mortos ainda vivam e estejam próximos, e se for, deixe-os em paz. Ocupe-se de seu próprio negócio. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, tem seu próprio trabalho a fazer. E nós não temos nenhum direito de interferir neles. Nós não podemos ajudá-los. E é muito duvidoso que possam nos ajudar. Ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento. Se pudéssemos, deixe os mortos e não nascidos em paz. E resolva seu próprio problema. Fique rico. Caso você comece a envolver-se com o ocultismo, você desenvolverá correntes opostas em sua mente, que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio. Agora, este e os capítulos precedentes trouxeram-nos a seguinte indicação dos fatos básicos. 1. Existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou e visualizou. 4. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja e fixar esse retrato em seus pensamentos com o propósito fixo de ter o que quer e a fé inabalável que o terá, fechando sua mente para tudo que possa abalar esse propósito, escurecer sua visão ou extinguir sua fé. E além de tudo isso, nós veremos agora que deve-se viver e agir de uma maneira correta e adequada. Capítulo 11. Agindo de maneira correta e adequada. O pensamento é poder criativo, ou a força motriz que faz o poder criativo agir. Pensar de maneira correta e adequada trará riqueza até você, mas você não pode confiar só no pensamento, não se importando com as próprias ações. Esse foi o impedimento que afundou muitos outros pensadores científicos. A falha em conectar os próprios pensamentos com as ações. Embora supondo ser possível, não alcançaremos ainda o estágio de desenvolvimento em que a pessoa possa criar diretamente da substância amorfa sem passar pelos processos da natureza ou a invenção da mão humana. A pessoa não deve somente pensar, mas deve complementar seu pensamento com ação pessoal. Pelo pensamento, você pode fazer com que o ouro do coração das montanhas seja impelido até você, mas ele não vai minerar-se sozinho, refinar-se, cunhar-se em moedas e rolar pelas estradas até seus bolsos. Sob o poder de impulso do Espírito Divino, o trabalho das pessoas será ordenado de forma que alguém estará minerando o ouro para você. As transações comerciais de outras pessoas vão direcionar o ouro para você, e você deve arranjar seus próprios negócios para que possa recebê-lo quando ele chegar. Seu pensamento fará todas as coisas animadas e inanimadas trabalharem para trazer o que você quer, mas sua atividade pessoal deve ser de tal modo que você possa receber o que você deseja quando ele chegar até você. Você não o terá por caridade, nem roubará. Você deve dar a cada pessoa mais em valor utilitário do que ela dá a você em valor monetário.
O uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara e distinta ao que você quer, em ser firme nesse propósito de ter o que você quer, em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você deseja. Não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa ou oculta, com a ideia de que saia fazendo coisas para você. Isso será esforço desperdiçado e enfraquecerá o seu poder de pensar com clareza. A ação do pensamento em enriquecer foi explicada inteiramente nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão sobre a substância amorfa, que tem o mesmo desejo de mais vida que você tem. E esta visão, recebida de você, põe todas as forças criativas para trabalhar em e através dos canais adequados de ação, porém em sua direção. Não cabe a você guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo que você tem que fazer é reter sua imagem, fixar seu propósito e manter sua fé e gratidão. Mas você deve agir de maneira correta e adequada, de modo que você possa se apropriar do que é seu quando chegar. E de modo que você possa encontrar as coisas que você tem em sua imagem e as colocar em seus devidos lugares quando chegarem. Você pode realmente ver a verdade disso. Quando essas coisas te alcançarem, estarão nas mãos dos outros, que pedirão um equivalente por elas. E você só poderá ter o que é seu, dando a outra pessoa o que é dela por direito. Sua carteira não será transformada numa bolsa mágica, que esteja sempre cheia de dinheiro, sem esforço de sua parte. Este é um ponto crucial na ciência de ficar rico. É aqui mesmo onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados. Existem muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para a recepção da coisa que querem quando ela vem. Pelo pensamento, aquilo que você deseja será trazido. Pela ação, você o receberá. O que quer que sua ação venha a ser, é evidente que você deseja agir agora. Você não pode agir no passado, e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você retire o passado de sua mente. Você não pode também agir no futuro, porque o futuro ainda não está aqui. E você não pode saber como irá agir em alguma contingência futura até que essa contingência chegue. Se porventura você não está no ambiente certo ou no ambiente ideal agora, não pense que você deve adiar a ação até que você esteja no negócio ou no ambiente certo. E não perca tempo pensando qual o melhor caminho a tomar em possíveis emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar. Se você agir no presente com sua mente no futuro, sua ação atual será feita como uma mente dividida e não será eficaz. Ponha sua mente totalmente na ação presente. Não dê impulso criativo à substância original. Apenas sente-se para esperar os resultados. Caso você o faça, você nunca a terá. Haja agora. Nunca houve tempo como agora e nunca haverá tempo como agora. Caso queira estar pronto para a recepção do que você quer, você deve começar agora. E sua iniciativa, qualquer que seja, deve muito provavelmente ser em seu negócio ou emprego atual e deve ser pelas pessoas e coisas de seu ambiente atual. Você não pode agir onde você não está. Você não pode agir onde você não esteve. E você não pode agir onde você estará. Você pode agir somente onde você está. Não se incomode com o trabalho de ontem, e se foi bem feito ou mal feito. Faça direito o trabalho de hoje. Não tente fazer agora o trabalho de amanhã. Haverá muito tempo para fazer isso quando amanhã chegar. Não tente por meios ocultos ou místicos agir sobre as pessoas ou coisas que estão fora do seu alcance.
Não espere uma mudança no ambiente antes de agir. Comece uma mudança no ambiente pela ação. Você pode agir no ambiente que você está agora para causar sua transformação para um ambiente melhor. Prenda-se com fé e propósito na visão de você mesmo no ambiente melhor, mas age em seu ambiente atual com todo o seu coração e com toda a sua força e com toda a sua mente. Não perca tempo sonhando acordado ou fazendo castelos. Prenda-se à imagem que você quer e haja agora. Não se lance à procura de alguma coisa nova para fazer ou alguma ação estranha, incomum ou notável para executar, como o primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, ao menos em algum momento futuro, sejam as mesmas que você já vem executando há algum tempo. Mas você deve começar agora e executar essas ações de maneira correta e adequada, o que com certeza o fará enriquecer. Caso esteja comprometido com algum trabalho e sente que não é o adequado para você, não espere até entrar no negócio certo para começar a agir. Não desanime nem se lamente porque se sente deslocado. Ninguém está assim tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo. E ninguém está assim tão envolvido com o negócio errado que não possa entrar no negócio certo. Visualize você mesmo no negócio certo, com o propósito de entrar nele e a fé de que você entrará nele e estará entrando nele. Mas haja em seu negócio atual. Use seu negócio atual como um meio de conseguir o melhor. E use seu ambiente atual como um meio para começar o melhor. Sua visão do negócio certo, se fixada com fé e propósito, fará o poder supremo trazer o negócio certo para você. E sua ação, se executada de maneira correta e adequada, fará com que você entre neste negócio. Se caso você for um empregado ou um assalariado e sentir que deve mudar de lugar a fim de ganhar o que você deseja, não projete. Seu pensamento no espaço confiando nele pode lhe dar outro trabalho. Provavelmente isto falhará. Visualize você mesmo no trabalho que você quer enquanto age com fé e propósito no trabalho que você tem hoje e certamente entrará para o trabalho que você deseja. Sua visão e fé colocarão a força criativa em movimento para trazer o que você quer e sua ação fará com que as forças em seu próprio ambiente levem você para o lugar que você deseja. Ao fechar este capítulo, nós vamos adicionar um parágrafo ao nosso programa. 1. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. 4. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja e manter esta imagem em seus pensamentos como firme propósito de ter o que quer e a fé inabalável que terá o que quer, fechando sua mente para tudo que tenta abalar seu propósito, ao obscurecer sua visão ou extinguir sua fé. 5. Para que possa receber o que deseja quando vier, uma pessoa deve agir agora, por meio das pessoas e das coisas em seu ambiente atual.